Olá, Flávio, olá a todos. E nós recebemos uma sugestão de pauta aqui de um telespectador para que a gente falasse um pouco sobre a alimentação na terceira idade. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que um especialista, né? Eu estou aqui com a nutricionista Melissa Feltrin, né, que é daqui de Rolândia, sempre conversa com a gente, né, Melissa? E a pauta hoje é falar sobre os nossos vovôs, as nossas vovós, o pessoal da terceira idade. Dá algumas dicas, então, o que muda? Já vamos começando a falar sobre a diferença. O que muda da alimentação de um jovem adulto para uma pessoa da terceira idade? O que muda? Então, pelas limitações que a terceira idade acaba tendo de diferença, por exemplo, a dentição já não é mais a mesma, isso compromete a mastigação, a parte de deglutição, que fala dele engolir, já não é também tão eficaz, ele tem uma dificuldade maior, o paladar já muda também. Então, nessas situações, a gente tem que estar adaptando a consistência, né, dos alimentos, deixando a consistência um pouco mais macia, mais molinha, para favorecer nessas situações. Mas toda vez que a gente pensa em terceira idade, como você falou, né, como essa questão da mastigação muitas vezes fica comprometida, isso também não quer dizer, Melissa, que esse idoso só tenha que se alimentar com comida líquida ou pastosa. Não precisa ser assim, né? Não. A gente tenta adaptar, né, mas no montante a gente tem que manter um consumo legal de frutas e verduras. O próprio arroz e feijão, ele se torna importante também, né, que muitas vezes eles acabam tomando só a sopinha e na verdade essa combinação arroz e feijão, ela é muito completa e necessária tanto no almoço quanto no jantar, né. Então, assim, algumas situações a gente consegue, é obrigado a mudar, mas no contexto geral eles têm que se alimentar com uma variedade de alimentos como um adulto normal, né? Sim. E existe algum alimento específico que o idoso deveria incluir na alimentação em maior quantidade devido à idade? Sim, a carne, né, ela é um alimento importante por causa da proteína. Carne, leites e derivados, né? Porque com a idade, o idoso, a tendência dele é diminuir a massa muscular. Então, esse consumo de proteína nessa fase, ela é de suma importância, né? Mesmo que a gente desfie essa carne, use a carne moída, que vai facilitar na mastigação e na digestão. Então, mas a carne e o leite, eles são alimentos super importantes. Melissa, e muitos idosos têm o costume de, às vezes, substituir a janta por alguma outra refeição. Um leite ou um chá com pão e bolachas. Isso é válido ou não? É melhor a janta? Então, isso acaba limitando um pouco o consumo calórico dele durante o dia, né? Porque o certo é o contrário de quando a gente quer emagrecer, que a gente diminui o arroz e o feijão da janta, ou às vezes retira e faz uma salada com carne. No idoso, a importância de se comer arroz e feijão no almoço e arroz e feijão no jantar acaba sendo mais valioso nessa questão de aporte calórico, né? Porque trocar uma refeição completa, um jantar completo, arroz, feijão, carne, uma salada e um legume por um leitinho com pão, acaba limitando muito esse valor calórico e também a questão da quantidade de nutrientes, né? Ô, Melissa, como que fica a questão do consumo de frutas? Já que nessa idade muitos idosos têm, por exemplo, diabetes, né? Tem que limitar esse consumo ou é só consumir de forma consciente? Como que é isso? A fruta por si só ela já tem o açúcar natural dela, então interfere muito nesses idosos que têm diabetes. Então, a gente pede, por exemplo, no máximo 3 frutas ao longo do dia, né? Juntando aí um suco de fruta também, que a gente pode considerar. E assim, de preferência nos intervalos, né? Entre café da manhã e almoço e café da tarde ou jantar. Que aí a gente consegue atender essa necessidade, esse número de frutas ao dia. Melissa, muito obrigada, viu? Espero que a gente tenha respondido aí essas dúvidas desse telespectador que nos enviou a pauta, mas como a gente disse aqui,
leve uma alimentação saudável, independente da idade, né? Essa é a maior dica, né? Isso mesmo. No geral, é isso que a gente tem que ter, mais comida de verdade, como a gente sempre fala. Evita os industrializados e tenta comer comida de verdade, se alimentar com a comida de verdade.